Você conhece a verdadeira origem e história das sereias? Chega junto que vou te contar tudo hoje, mas antes se inscreve, curte e compartilha. Bora! Na vastidão dos mares e da imaginação das diversas culturas ao redor do mundo, as sereias emergem como seres enigmáticos cujas histórias são contadas desde os tempos antigos até os dias atuais. A mitologia das sereias é um fascinante mosaico de lendas, mitos e tradições que atravessam séculos e continentes, tecendo um véu de mistério e encantamento ao redor dessas criaturas, meio humanas, meio peixes. Nos relatos mais antigos conhecidos, elas seriam originárias da mitologia grega. As sirenas eram conhecidas como criaturas sedutoras, mas eram diferentes dos contos atuais, chamadas de mulheres-pássaro. Possuíam rostos belos e corpos de pássaro. Na mitologia, as sirenas habitavam os rochedos perigosos ao redor da ilha de Atemoessa, onde atraíam marinheiros desavisados com seus cânticos hipnotizantes. Suas vozes melodiosas encantavam os navegantes, levando-os à perdição nas rochas afiadas, assim possibilitando que elas se alimentassem de seus corpos. As sirenas eram filhas de Aquelô, um pótamo, deus rio, que por sua vez era filho do deus oceano, com suas irmãs Tétis. Ao competirem com as musas para ver quem tinha a voz mais harmoniosa, foram castigadas e transformadas nas criaturas monstruosas com cabeças humanas e corpo de pássaro, mas mantiveram a beleza de suas vozes. Além disso, as sirenas foram amaldiçoadas a nunca viver um amor, uma vez que sua voz enfeitiçava os marinheiros, levando-os à morte. Podemos dizer que com o passar do tempo as sirenas tornaram-se as terríveis sereias. Além das conhecidas sirenas, havia divindades do mar e das águas que influenciaram profundamente a imagem que temos delas hoje. O deus oceano, por exemplo, era o pai das Oceânides, ninfas que habitavam as profundezas misteriosas do mar, e dos pótamos, divindades fluviais, progenitores das náiades, as ninfas de água doce. Diferentemente das sereias, essas ninfas aquáticas eram retratadas não com cauda de peixe, mas em forma completamente humana. As náiades, em particular, guardam semelhanças com as sereias. São entidades de beleza estonteante e donas de vozes encantadoras capazes de seduzir os homens. Elas convidam a beber das suas fontes sagradas, mas também são conhecidas por castigar severamente aqueles que ousam profanar suas águas sagradas, com punições que vão desde o afogamento até a morte. O deus oceano não era apenas o pai das Oceânides, mas também avô das Nereidas, filhas do deus Nereu. Reverenciadas como ninfas do mar, as Nereidas eram conhecidas por sua gentileza e disposição em auxiliar marinheiros em apuros, um contraste marcante com as sirenas. Eram descritas como figuras de beleza inigualável, com longos cabelos adornados por pérolas e corais, e tinham o costume de cavalgar golfinhos e cavalos marinhos. Anfítrite, uma das Nereidas, uniu-se em matrimônio ao deus supremo dos mares, Poseidon. Dessa união nasceu Tritão, que se tornou conhecido como Rei dos Mares, frequentemente representado como um homem com cauda de peixe. Na cultura popular, Tritão ganhou fama como o pai de Ariel, protagonista do filme A Pequena Sereia da Disney. Nos dias de hoje, o termo Tritão é usado para se referir à contraparte masculina das sereias. Segundo algumas narrativas, Tritão seria o progenitor original dessa origem, sendo o pai de todos os tritões e sereias. Levando em conta que as sirenas, filhas do rei Aquelô e netas do oceano, são primas das Nereidas, pode-se dizer que eles compartilham laços de parentesco com o rei Tritão. Segundo Homero, depois da Guerra de Troia, Ulisses, o rei de Ítaca, inicia com seus marinheiros a volta para o seu lar e para os braços de sua esposa, Penélope. Ulisses sabia que o perigo maior para essa volta eram as sereias. Ele, então, como herói, resistiu aos encantamentos da sereia. Aconselhado por Circe, encheu de cera os ouvidos dos marinheiros e amarrou-se ao mastro do seu navio enquanto passava por seu território, permitindo-lhe ouvir suas canções sem sucumbir às suas artimanhas. Mas mesmo amarrado, ele pedia aos gritos para ser solto, mas seus marinheiros estavam surdos para seus pedidos. Com o tempo, muitas crenças e lendas de diferentes povos se fundiram e se adaptaram à realidade da Idade Média, inclusive as sereias, que podem ser uma combinação de ninfas aquáticas e sereias antigas, entre outras lendas e mitos. Eles mantiveram a beleza do primeiro, a hipnose mortal do segundo e a voz encantadora de ambos. Além disso, sob a influência do cristianismo, as asas foram associadas aos anjos e ao paraíso. E como as sereias se tornariam um símbolo de luxúria e de pecado, seria mais apropriado que elas deixassem de ter asas de sereias e passassem a ser representadas pelas atuais caudas de peixe. Além disso, à medida que a expansão europeia ocorria no mar, as sereias reapareceram no imaginário popular.
representando os perigos e desafios que existiam no oceano. Por exemplo, em muitos navios, há frequentemente uma escultura de uma sereia na proa como símbolo de boa sorte durante as viagens marítimas. Há uma explicação para essa superstição. Acreditava-se que a presença de mulheres nos navios irritaria o deus do mar, que trazia tempestades e ondas enormes. Alguns capitães acreditavam tanto nisso que não hesitariam em jogar ao mar as mulheres que estavam a bordo para apaziguar os deuses. Porém, as mulheres que expunham os seios agradavam aos deuses como sacrifício, mas esse não era um comportamento esperado pelas mulheres da época. Portanto, a escultura da sereia na proa do navio, muitas vezes nua, era a desculpa perfeita para agradar os deuses e orar por paz e bênção durante as viagens. Houve muitos relatos de marinheiros da época vendo sereia em suas viagens marítimas, incluindo o grande capitão Cristóvão Colombo. Em janeiro de 1493, escreveu em seu diário que viu nos oceanos do Novo Mundo o que já havia observado na costa da África, sereias. No entanto, a descrição dessas criaturas feita por Colombo não era tão atraente quanto a história sugere. Segundo historiadores, ele pode ter visto um peixe-boi e confundiu como uma sereia. Os peixes-boi fazem parte de um grupo de mamíferos aquáticos que causam muita confusão em todo mundo quando são confundidos como fêmeas de peixes. Os animais dessa ordem incluem leões marinhos, focas, dugongos e peixes-boi. Em homenagem às sereias, elas são chamadas de sirênios. Além da mitologia grega, as sereias também encontraram lugar nas tradições nórdicas, conhecida como Skålmen, na antiga cultura escandinava. Essas criaturas eram descritas como belas mulheres com caudas de peixe, capazes de prever o futuro e influenciar o destino dos marinheiros. Na mitologia nórdica, as sereias eram associadas aos mares gelados e às águas profundas, sendo retratadas como seres poderosos e misteriosos que habitavam os recifes e os abismos marinhos. Além das narrativas europeias, outras culturas ao redor do mundo também possuem suas próprias versões das sereias. Na mitologia chinesa, por exemplo, a figura da sereia é representada por seres conhecidos como Ningyo, criaturas com cabeças de humano e corpo de peixe, que eram consideradas símbolos de boa sorte e prosperidade. No folclore japonês, as sereias eram retratadas como seres celestiais associados à pureza e à beleza das águas cristalinas. No entanto, a imagem das sereias nem sempre foi associada à sedução e à perdição. Em algumas culturas, como a africana e a ameríndia, as sereias são consideradas guardiãs dos oceanos, protetoras dos animais marinhos e mensageiras dos deuses. Nessas tradições, as sereias são retratadas como seres benevolentes, cuja presença é um sinal de bênção e proteção para aqueles que navegam pelos mares. O fascínio pelas sereias transcende as fronteiras da mitologia e se estende à arte, à literatura e à cultura popular. Desde os tempos antigos, as sereias têm sido uma fonte de inspiração para artistas, escritores e músicos, que as retratam em pinturas, poemas, contos e canções. Na literatura clássica, as sereias são frequentemente retratadas como símbolos de tentação e perdição. O mito da sereia também ecoa nas tradições orais e nas crenças populares de diversas comunidades ao redor do mundo. Em muitas culturas costeiras, as histórias de encontro com sereias são passadas de geração em geração, enriquecendo o folclore local com relatos de marinheiros que avistaram as criaturas mágicas emergindo das profundezas do mar. Essas narrativas alimentam a imaginação das pessoas e reforçam a conexão ancestral entre a humanidade e o oceano. No mundo contemporâneo, o mito das sereias continua exercendo um poderoso fascínio sobre a imaginação popular. De Hollywood a parques temáticos, as sereias são frequentemente retratadas em filmes, séries e eventos culturais como símbolos de beleza, mistério e aventura. Em merchandising e produtos de consumo, a imagem das sereias é frequentemente utilizada como um elemento de marketing, associada a uma estética de fantasia e escapismo que atrai as pessoas de todas as idades. Bom, existe uma vasta variação de sereias pelas culturas do mundo, inclusive a nossa sereia brasileira. Caso vocês tenham gostado, eu posso fazer um vídeo dedicado a essas variações. E assim, o mito das sereias continua a se perpetuar através dos séculos, convidando-nos a mergulhar nas profundezas do imaginário humano e a explorar os mistérios, maravilhas e horrores dos mares desconhecidos. E é isso, galera. Você já conheceu as origens da lenda da sereia? Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado por chegar até aqui. Não deixe de conferir as outras histórias e lendas. E até a próxima. Tamo junto!